Então, estamos iniciando a gravação da aula de hoje, é a nossa última aula do curso de formação do Alô Maré. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de produção jornalística. Então, eu queria primeiro ouvir vocês para saber o que vocês conhecem sobre esse assunto. Até para eu saber assim, se o que eu vou falar é uma coisa muito diferente para vocês, ou se vocês já têm algum nível de entendimento desse tema aqui. Eu não tenho, não. Eu nunca Zero. tive contato com esse assunto também, não. Eu também não. Ótimo. Bom, então tá, beleza. Então, eu vou dar início e aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompem e aí a gente vai conversando. Bom, o jornalismo ele mudou muito, né, do tempo, por exemplo, em que eu estudei há 20 anos atrás e hoje. Na época que eu me formei em jornalismo e comunicação, a gente sonhava em trabalhar no jornal impresso, em rádio, em televisão. Hoje em dia, os jovens estudantes já entram para a universidade já com algum nível de entendimento, né, das redes sociais e sabendo o que fazer e o que não fazer, pelo próprio manuseio, né, dos meios de comunicação da contemporaneidade, né, que estão já acessíveis, né, no celular, né? Então, vocês já sabem que, por exemplo, não devem compartilhar informação sem checar, né? Pelo menos na teoria, né? Muitas das vezes acontece que isso não a gente passa batido, né? A gente não faz, mas a gente acaba aprendendo até pelo nosso histórico recente de um processo político, né? Viciado pelas chamadas fake news, né? Pelas mentiras, pelas informações falsas, desinformações, que muitas das vezes já acaba confundindo os próprios jornalistas e jornalistas experientes, né? Então, o que a gente vai aprender hoje é um pouco do processo de produção jornalística, que é um processo de produção artesanal, né? Que é muito antigo, que os jornalistas aprendem isso na faculdade e na prática e vão aprimorando. E hoje em dia eu acho que isso deve ser democratizado para estudantes do ensino médio, né? Porque são coisas muito básicas, muito elementares, e que pela democratização, né, do processo de produção de notícias, não sei nem se a gente pode chamar de notícia, mas de produtos, né, de produtos de informação e de notícias, isso precisa ser mais conhecido, né, pela população em geral. Então, eu vou iniciar falando sobre como é que acontece o processo de produção jornalístico tradicional. Evidentemente que isso varia, né, de acordo com o veículo, né, que a gente está falando e com a equipe que está envolvida. Mas no processo clássico, o que acontece é isso aqui. A equipe, né, de um jornal, de uma rádio, uma TV, ela inicia, né, a semana, normalmente na segunda-feira, com uma reunião de pauta, ou seja, a definição dos assuntos que serão notícia, né, que virarão notícia. Então, os editores, os repórteres, né, eventualmente os fotógrafos, os editores, os pauteiros fazem uma reunião de pauta apresentando alguns possíveis temas que poderão se tornar notícia. A partir dali, cada repórter sai com a sua pauta, né, na mão,
com um resumo do que vai ser apurado e transformado em notícia, e as fontes que serão acionadas, né, os possíveis entrevistados, né, que serão acionados para que aquela notícia ela seja feita. Né? Então, o repórter ele sai dali, vai apurar, vai ligar, vai marcar entrevista, vai ligar para uma pessoa ou outra que ele precisa apurar melhor a informação e começar o processo de produção, né, da notícia, que são as entrevistas, né, eventualmente, ou uma checagem maior daquela reportagem, ou seja, procurar dados, né, procurar informações, estatísticas que ele precisa fazer. Essa seria a terceira etapa, que é a produção. A reportagem em si seria, ele vai à rua, ele vai entrevistar, ele vai ligar para uma autoridade que ele precisa e vai a campo, né? Essencialmente é isso, ele vai a campo para dar cara àquela reportagem. Depois que ele já tem todo o material colhido, né? Todo o material recolhido a partir das entrevistas, dos dados coletados, ele vai voltar para a redação, vai sentar e vai escrever aquela reportagem. Então, é um trabalho mais solitário, né? Ele, eventualmente, ainda vai checar alguma informação que ficou faltando, vai ligar de novo para o entrevistado, vai confirmar, né, aquela informação que ele obteve com um entrevistado com outro entrevistado, que pode, né, isso acontece, né, algumas informações elas podem ser conflitivas, né? Um entrevistado ele fala uma coisa, ele precisa checar com o outro, né? E ele vai apurar até o final daquela redação, né? E vai terminar, vai concluir o texto dele e vai passar para o editor, né? O editor ele vai ler aquela reportagem, vai ver se ela está redonda, se não está faltando alguma informação, vai revisar o texto, né? Faltou aqui essa etapa da revisão, que em alguns veículos existem os revisores, né? Em outros tantos o próprio editor faz a revisão de texto, né? Para ver se está ok. E a última é a publicação, né? Que isso vai variar de acordo com cada meio que a gente está falando. Se é um jornal impresso, vai rodar, vai para a gráfica para rodar o jornal. Na televisão vai levar ao ar, na rádio ou na própria internet. Alguém pediu para falar alguma coisa? Abriu o microfone? Até aqui está tudo certo, gente? Tá ok? Sim, tudo certo. Então, vamos lá. Bom, o que é o texto jornalístico? Não sei se vocês já ouviram falar que o texto jornalístico tradicional, evidentemente, ele se dá por meio da pirâmide invertida. O que é isso? O que é pirâmide invertida? É o seguinte, gente, como o texto clássico jornalístico era no jornal impresso, e o espaço que havia era um espaço limitado, né, na página de jornal, né, que você não podia, né, ir além né, da página ali, né, física de papel, né, a organização das informações ela se dava dessa forma, na pirâmide invertida, ou seja, o mais importante para o menos importante. Por quê? Porque se entrasse, eventualmente, um anúncio na página ou uma outra notícia, acontecesse alguma coisa que precisasse cortar aquele texto, o editor ele ia de baixo para cima, entendeu? Então, assim, a cabeça da matéria, claro, primeiro vem o título e o subtítulo, né? Depois vem o lead, né? Depois do lead, as declarações das fontes, né? Ou informações secundárias,
e lá embaixo, no pezinho, os detalhes, né? Então, quando o editor precisava cortar a página, né, precisava cortar a notícia, ele começava a cortar de baixo para cima, né? Então, esses detalhes embaixo, ele ia limando, ia cortando as declarações, né? E fica, às vezes, o repórter escrevia uma página inteira e ele ia cortando, né, de baixo para cima até ficar só o lead. É por isso que o lead ele precisa trazer as informações essenciais, né? Quais são elas? São 6 perguntas que o repórter precisa responder ao escrever o seu texto. Quais são elas? Quem fez o quê? Quando, onde, como e por quê? Guardem isso, tá? Para vocês levarem isso para sempre que vocês precisarem produzir um texto jornalístico ou algum texto noticioso. E quais são os critérios de noticiabilidade? O que é isso? O que são os critérios de noticiabilidade, né? Ou seja, é a partir desses critérios que o editor, que o repórter vai perceber se um determinado evento pode se tornar notícia, né? Então, evidentemente que nas redações de jornal, de rádio, de TV, os jornalistas mais experientes, que já conhecem, eles já olham já ouvem a informação, já falam, isso não é notícia. Ou, isso aí dá notícia, isso aí você vai apurar, porque isso aí vai dar notícia, isso aí vai dar matéria de primeira página. Ou, isso aí é uma suíte. O que é suíte? Suíte é um desdobramento de uma outra matéria feita anteriormente, né? Isso é uma suíte. Então, segundo Mauro Wolff, que é um teórico da comunicação italiano, ele vai dizer isso, né? Quais acontecimentos são considerados relevantes para se tornar notícia? Então, ele divide em 3 níveis, né? Esses critérios de noticiabilidade, né? Primeiro, os caracteres substantivos das notícias, que seriam, primeiro, o ineditismo, ou seja, vocês devem se lembrar, sempre tem um filme que vai apresentar, que vai falar sobre a questão da imprensa, tem sempre um garoto na rua vendendo jornal falando extra, extra, fulano de tal, né, caiu o meteoro, não sei aonde, né? Enfim. O extra é o extraordinário, né? Ou seja, o inédito. O que é o inédito, né? É uma coisa muito rara de acontecer. Por exemplo, o atentado ao World Trade Center, né? já tem 20 anos, né? Talvez vocês nem fossem nascidos, mas 2 aviões bateram nas principais torres, né, da economia norte-americana, estadunidense, né? Uma coisa que nunca aconteceu, ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer. Isso é o inédito, isso é o extraordinário. Então, vocês imaginam, sei lá, caiu um meteoro no Cristo Redentor, ele caiu lá de cima, né? Caiu um avião no meio da praia de Ipanema, sei lá, entendeu? Coisas assim que a gente nunca imagina que pudesse acontecer. Isso é o inédito, isso é primeiro de tudo. Assim, o primeiro critério é esse, né? É notícia. Isso aí não tem dúvida que é notícia, né? É algo inédito, algo inesperado, né? Inesperado para qualquer pessoa, tá? Segundo, seria a atualidade, algo atual, algo que é da ordem do dia, né? Que a gente está esperando que aconteça e que tem relação com o nosso cotidiano, com o nosso tempo, né? Isso seria a atualidade. Uma notícia que diga respeito a todo mundo, né? Terceiro, os indivíduos envolvidos na notícia, qual é a relevância, né? O nível de hierarquia. O Bolsonaro, o presidente da República, o governador, o prefeito,
um ator, uma celebridade, né? São esses indivíduos que, por si só, eles atraem atenção. Impacto, interesse nacional ou local. Por exemplo, subiu mais uma vez a gasolina. Isso tem um impacto nacional. Ou um acidente no meio de uma grande avenida, de uma grande cidade, né? Tem um interesse local importante, né? Quantidade de pessoas envolvidas, né? Sei lá, um acidente que deixou 1.000 pessoas feridas no centro da cidade, né? Isso é relevante, né, para que esse acontecimento se torne notícia. Relevância do acontecimento quanto à sua evolução, ou seja, aquilo ali vai dar um desdobramento, né? Uma guerra, por exemplo, uma pandemia, né? Isso tudo vai dar desdobramento. Por exemplo, a pandemia, quando a pandemia aconteceu lá na China, e as pessoas, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Sim, isso vai dar um desdobramento porque vai chegar aqui, né? As pessoas se perguntavam isso. Então, ao fazer a matéria sobre a pandemia, o vírus chinês, os repórteres se preocupavam com isso. Qual é o desdobramento que isso vai dar no Brasil? Né? Então, isso precisava ser respondido naquele momento. Tá? O segundo, digamos assim, o segundo nível, né, que o Mauro Wolff fala, em relação ao produto jornalístico, né? Aquele acontecimento vai virar notícia se ele satisfizer a sua relação com o produto, ou seja, a sua disponibilidade para a produção jornalística, ou seja, algo que seja muito difícil de produzir, pode esquecer, se vai cair, né? Se tiver que, sei lá, eu não tenho como mandar um repórter para apurar um tiroteio lá longe, ou então não tem ninguém, não tem imagem do tiroteio. Como é que eu vou saber se é verdade? Então, caiu, derruba essa matéria. Não tem o áudio do WhatsApp do cara falando que está tendo um tiroteio lá na favela. Não tem. Hoje em dia, isso é muito raro de acontecer, porque isso é muito farto, né? Mas, sei lá, se você não tem como confirmar aquela informação que você recebeu do tiozão do Zap, né? Se você não tem imagem, se você não tem áudio, se você não tem nenhuma prova de que aquilo aconteceu, você não vai publicar, né? Então, é isso. A qualidade, ou seja, essa imagem aqui é muito ruim, então eu não tenho como comprovar que isso é real, né? A imagem de um OVNI, né? Enfim, é muito pixelada. Isso aqui é um disco voador? Não sei. Essa qualidade está muito ruim, então não publica. Um equilíbrio entre os temas. Então, essa preocupação também de não ficar falando só sobre o mesmo assunto. A gente precisa diversificar também para não ficar uma coisa muito maçante, falando só sobre economia, né? Porque ninguém aguenta e tal, falar sobre a pandemia. Bota aí um futebol, bota aí uma notícia sobre o novo show do Chico Buarque que ele está ensaiando para lançar no final do ano. Então, esse equilíbrio entre os temas também é importante. Terceiro, seria o acontecimento em relação ao público, né? Então, a identificação do tema com aquele público, né? Para quem eu estou falando? Isso é fundamental quando a gente está falando sobre comunicação comunitária na Maré, né? A gente precisa falar de temas que digam respeito à realidade daqueles moradores ali. Vamos falar sobre a pandemia lá na Nova Holanda, né? Então, a gente precisa falar com aquele morador de acordo com a realidade dele. Então, a gente precisa, quando a gente for falar com ele assim, olha, você precisa lavar a mão. Mas como é que eu vou lavar a mão se aqui no meu bairro, aqui na localidade onde eu moro, aqui na Baixa do Sapateiro, não tem água. Então, a gente precisa fazer um texto que dialogue com aquela realidade ali. Para isso é que é importante a gente fazer esse trabalho da cartilha,
em consonância com a galera da Frente de Mobilização da Maré, porque eles vão dizer para a gente de que forma a gente vai se comunicar com eles. Certo? Segundo, matérias de serviço / utilidade pública, né? Então, assim, de que maneira a minha notícia vai servir para a vida dele, a vida daquela pessoa ali. Faltou luz lá na Baixa do Sapateiro, entendeu? Lá na Nova Holanda. Então, a gente precisa que essa notícia que a gente está produzindo seja útil para aqueles moradores ali. Tá? Como é que a gente vai falar para eles usarem máscara se eles não têm onde comprar? Então, a gente precisa dizer para eles aonde estão distribuindo máscaras, certo? Então, assim, esse contato com a Frente de Mobilização da Maré é fundamental. Esse terceiro aqui, o Mauro Wolff fala, notícias que não oprimam, não causam desinteresse, não deprimam, etc. Então, assim, a gente não pode também fazer uma notícia que oprima o morador, que deixe ele triste, que deixe ele... quer dizer, que deixe triste, sim, é difícil, né, hoje em dia, mas algo que seja extremamente opressivo para aquele morador, tá? Ou desinteresse. A gente precisa atrair, porque, assim, a comunicação, como a gente viu na nossa aula anterior, aquela aula que eu dei, é afeto também, né? Ela não é só razão, ela é também sensações, né? A gente viu que essa diferença entre jornalismo de referência versus jornalismo de sensações, isso não existe. Toda notícia ela tem a ver com as sensações, né? A audição, a visão, né? O tato, né? Então, se você não cativa emocionalmente o seu espectador, você não vai conseguir fazer com que ele leia, com que ele escute, com que ele veja aquela notícia que você está produzindo para ele. Senão não há comunicação. A comunicação não é simplesmente a mídia. A comunicação é o diálogo. A comunicação é a troca, tá? Com o outro, tá? O canal, tá? Meio é mensagem, né? Já dizia o McLuhan. O que ele quer dizer com isso? Se você não tem a troca, né, com o teu público, você não vai comunicar. A sua notícia vai ser em vão, tá? Se você não cativa o espectador, não adianta. Então, assim, por que você precisa fazer quando você for falar sobre um tema difícil, né? Como, por exemplo, esse tema aqui da pandemia, quando a gente falou sobre isso na cartilha, né? A gente for falar para o público que ele precisa usar máscara, você não vai falar termos científicos, sabe? Falar termos acadêmicos extremamente inacessíveis para ele, que ele não vai entender. Ele precisa ser cativado, a gente precisa trazer. Foi aquilo que a Gisele falou para a gente, né? Precisa dizer para o cara que ele não pode lamber o corrimão, entendeu? Ele precisa dizer respeito ao cotidiano dele, tá? Então, assim, precisa interessar e precisa fazer sentido para a realidade social daquela pessoa para quem você está falando. Então, é isso que tanto Mauro Wolff está falando, o teórico italiano, como a Gisele Martins, comunicadora comunitária da Maré. É a mesma coisa. Bom, isso aqui a gente viu na nossa aula passada, né? As teorias sobre a produção jornalística, a gente viu, não vou me estender a respeito, senão vou levar aqui mais de uma hora falando, né? Que é o agendamento, né? Que seria no que pensar. Então, são aqueles temas, né? Que a mídia apresenta para o público, que ele vai se interessar ou não, né?
o enquadramento, que é como pensar, ou seja, dentro daquele assunto, como é que eu vou enquadrar? E aí esse enquadramento não é só imagem, é também o texto, tá? Ao mesmo tempo que você está dizendo no que o seu público vai pensar, você está dizendo no que ele não vai pensar, certo? Então, você está apresentando o tema, enquadrando o tema, e também está dizendo no que ele não vai pensar e como ele não vai pensar, certo? Quando eu aponto a câmera para cá, para o meu rosto, eu estou deixando de enquadrar outras coisas, certo? Entendeu? Então, isso acontece na imagem e no texto, certo? Então, o enquadramento é isso, certo? O gatekeeper é aquele profissional ou aquela pessoa que filtra a informação e produz a notícia, tá? Então, ele vai selecionar quais são os assuntos, né, que vão ser noticiados, né, e de que maneira isso vai ser tratado jornalisticamente, tá? E aí eu estou falando aqui sobre a mídia hegemônica, rádio, jornal, televisão, mas também a gente pode falar sobre, digamos assim, as novas tecnologias, né? Então, as mídias ditas tradicionais são jornal, rádio, TV, revista, livro, cinema, e as chamadas novas mídias, que já não são tão novas assim, né? Que seriam o WhatsApp, o Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, enfim. Então, assim, quando a gente está falando de agendamento, e eu coloquei na outra aula a capa do jornal, né? Vocês vão se lembrar disso, né? A gente pode trazer para o Twitter os trend topics, né? Então, assim, os trend topics são os novos, é a nova capa do jornal. Então, de manhã, quando eu abro o celular, né, conecto o celular para ver as notícias, eu vou no Twitter, ele já apresenta para mim os temas de interesse. Então, ele tem ali assuntos para você e assuntos do momento. Ou seja, ele sabe, a partir dos algoritmos, a partir das notícias que eu curto, que eu leio, que compartilho, o que me interessa, né? No meu caso, é o futebol, é a política, é a cultura, é a economia, são as notícias internacionais, né? E ele vai selecionar para mim o que eu vou gostar, teoricamente eu vou gostar. E também os assuntos do momento, que são os assuntos que são mais repercutidos, né? Que tem mais visualização, que tem mais retweets, né? O Twitter ele já agenda, né? O leitor, né? O público que vai acessar. Então, assim, essas teorias que parecem ser teorias dos meios de comunicação tradicionais, elas também se aplicam também nas chamadas mídias das novas tecnologias. Porque a relação da comunicação com o público, ela se altera também, porque quando o William Bonner ele vai fazer o roteiro do Jornal Nacional, ele vai buscar também no Twitter. Tem uma negociação aí também com as redes sociais, né? Mas ainda a televisão, o jornal e o rádio, eles são os meios de comunicação mais vistos, né? O jornal impresso menos, mas assim, pela relevância política e econômica que ele tem, ou seja, os editoriais, né? Sei lá, um grande jurista, ele ainda quer publicar um editorial no Globo, no Estadão, na Folha, um grande cientista político para falar sobre as eleições, ele procura esses grandes meios de comunicação para publicar, porque ele sabe que ali é um espaço de prestígio, é um espaço de poder, né? As grandes empresas
sei lá, a Ambev, a Petrobras, a Vale, elas vão pagar um anúncio, sim, numa página importante do Estadão, da Folha, do Globo, né? Porque ela sabe que ali é um canal de prestígio, né? Mas existe hoje essa negociação, ela se dá também com as empresas de comunicação globais, né? Google, Facebook, Amazon, né? Então, existe hoje uma geopolítica, né, global que abarca também outros conglomerados de mídia que entram também nessa negociação, tá? Do público, né, dos meios com o público. Ainda que a gente ainda seja possível a gente falar sobre agendamento, enquadramento, enfim. Bom, então aqui eu vou abrir um pouquinho a fala para vocês. A gente vai fazer duas atividades com vocês. A primeira, eu vou colocar essas 3 perguntas aqui para vocês comentarem, né? E depois eu vou fazer um exercício e vou dividir vocês em 2 grupos. Mas primeiro vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses 3 temas aqui. Quem gostaria de tentar responder essas questões primeiro? Vou deixar a palavra para vocês agora. Eu posso tentar falar. Com relação a essa primeira pergunta, eu acho que sim, ele se alterou, só que ele se alterou na forma, vamos dizer assim. Tipo, no meio que é compartilhado. Mas as questões, assim, básicas se mantêm. Então, eu acredito que seja pela questão do jeito que é compartilhado, quais são as mídias que são usadas. Mas eles conservam aquelas questões, aquelas características que você falou também. Ai, semelhança e diferença. Ai. Acho que semelhanças é que todos têm o objetivo de informar, né? Só que essa questão muda a forma, como se muda só o formato. Essa terceira aí eu vou pensar, calma aí. Vou só dar um pitaco, vou fazer um comentário sobre a sua resposta aqui. Você falou que se alterou na forma, e é verdade, porque as relações de poder pouco se alteraram, né? Existe hoje uma outra configuração, como eu disse, em relação a empresas, né, estrangeiras que atuam na comunicação e que interferem na produção da comunicação dentro de cada país, mas existem esses conglomerados de mídia internacional, né, internacionais, de telecomunicações internacionais que perpassa vários ramos de atividade, né? Por exemplo, a Amazon, né, que é uma empresa de logística, mas é também uma empresa de comunicação que produz conteúdo audiovisual também, né? E também ela interfere também nessa lógica da comunicação, né? Então, hoje em dia, eu vi um tweet agora do Bob Fernandes falando assim, a regulação da mídia, ela hoje deveria se dar num outro nível, numa escala mundial. Porque como é que a gente vai regular a mídia, né, sem debater o papel da Amazon, do Google, né, do Twitter, né, na disseminação de informações, né? O WhatsApp,
né? O tiozão do Zap que compartilha, o Telegram, né? Outro dia eu vi que os grupos antivacinas, eles estão todos reunidos no Telegram, né? E eles são bolhas, né? Eles são assim, a gente não fica sabendo, isso a gente não tem acesso a isso. Se você não está participando ali, você não tem acesso. Mas são grupos assim com 1 milhão de pessoas. Então, olha o poder desses grupos, né? E a gente está aqui fazendo cartilha na Maré para falar com pessoas que muitas das vezes não têm acesso, né, a informações. Então, assim, o cara recebe... se ele está num grupo do Telegram com o pastor, que é o cara que tem uma relação direta com ele, com o tio dele, sabe? Como é que você vai dialogar com esse cara? É muito complicado, é muito complicado. Então, essa negociação com essa discussão, esse debate da regulação da mídia, ela precisa envolver, hoje em dia, ela tem que se dar num nível, numa escala planetária, praticamente, porque você não tem como você regular o WhatsApp hoje, o Telegram, sabe? O Google, né? Isso é muito complicado. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas no chat aqui. E isso é uma questão assustadora. Eu também fico pensando nisso. Eu tenho exemplos aqui em casa que ficam utilizando o WhatsApp como meios de tentar se informar, né? E assim, é incrível, porque literalmente parece um vírus, né? Vai se disseminando, 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 e as pessoas acreditam, não procuram fonte. E, cara, isso faz muito a cabeça das pessoas. Isso faz muito. Eu não lembro se a questão da eleição do Bolsonaro teve alguma coisa a ver com isso também. Era questão Claro de que fake teve. news, mas eu não lembro, compartilhado por WhatsApp, enfim, nossa, é muito complicado. Eu também, só de pensamentos assim particulares, eu também achava que tinha que ter algum tipo algum jeito de conseguir meio que filtrar isso, não sei, alguma forma, porque, cara, isso entra na cabeça das pessoas de uma forma e elas acreditam naquilo, fielmente. E é aquilo. Não vai procurar em jornal, nada. É muito complicado. Com certeza teve. Inclusive, tem um debate sobre a CPI das fake news, né, que está sendo protelado no Congresso, né, porque o Bolsonaro morre de medo disso, dessa CPI das fake news. Tanto é que, depois das eleições de 2018, o WhatsApp limitou a 5 pessoas, né, para você mandar, né, a mensagem. Né? Hoje em dia, você tenta mandar uma mensagem, né, para mais gente, e ele limita em 5 pessoas. Só que nesses grupos de WhatsApp aí que tem, né, milhares de pessoas, né, isso se espalha, se alastra, né, enormemente. Né? E existem outras formas também dessas fake news se disseminarem. Né? O Steve Bannon, né, que é o cara que começou isso lá nos Estados Unidos com a eleição do Trump, né? Ele tem grandes indícios de que ele interferiu também, que ele ajudou o Bolsonaro na eleição dele, justamente assim, né? Nessa disseminação dessas fake news, e muito dinheiro, muita grana rolou aí, né? E esse debate, sim, né, não foi adiante, infelizmente, e a gente sabe porque, né, enfim, não há interesse que isso aconteça. Enfim, essa questão aqui da comunicação comunitária, o que vocês acham? O que gostaria de tentar responder essa terceira questão? Então, eu vou falar sobre, sei lá, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que essa questão da comunicação comunitária, ela é muito mais efetiva quando a gente usa os meios que as pessoas realmente utilizam. Então, tipo assim, usar o WhatsApp.
sabe? As pessoas utilizam o WhatsApp, elas dão atenção a isso. Usar Facebook, elas também usam muito o Facebook. Então, tentar agir nesses meios de comunicação que elas têm acesso e que elas realmente utilizam. E também de outras formas, né? Essa cartilha que a gente está fazendo, por exemplo, tenho certeza que vai adiantar muito, mas essa questão de diversificar os meios que se passam as questões. Eu já sei que isso já é feito, mas é só um pensamento que eu tenho. Porque eu acho que a gente tem que justamente tentar agir onde que vai fazer efeito mesmo. Onde elas realmente utilizam as coisas, onde elas realmente procuram informação. Eu queria acrescentar na fala da Milena também que, além de usar esses lugares, porque realmente as fake news se espalham muito, porque justamente usam locais que todo mundo usa diariamente, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp, então tá no cotidiano das pessoas, mas além disso, é usar uma linguagem, igual a Gisele falou no outro dia, que é mais atrativa para as pessoas, que vai falar de uma maneira que elas entendam. Então, às vezes, muito texto informativo tá lá passando a informação correta, mas a gente não sabe a palavra que está escrita ali. Então, além de usar os meios diários das pessoas, atingir de uma maneira cotidiana, também na linguagem delas, para elas conseguirem compreender mais fácil. Concordo super com o Luciano. Essa é uma crítica assim que eu tenho da questão de academicismo e tal, é porque às vezes nosso intuito às vezes é de colocar essas informações que a gente estuda para fora. E muitas pessoas ficam com essa linguagem difícil. Aí eu fico me perguntando, você está escrevendo uma coisa que é para fora, mas aí você não coloca com linguagem acessível, as pessoas simplesmente não vão entender nada do que você está tentando dizer, né? Essa questão é muitíssimo importante. É questão de como é que você vai passar a informação. Perfeito, gente. A Gisele falou sobre isso na aula passada, né? E eu acho que a aula dela responde a essa terceira questão aqui, né? Então, não vou me estender muito sobre a questão da comunicação comunitária, que eu acho que ela fez respondeu bastante sobre isso, mas é basicamente isso que vocês estão falando mesmo. Esse contato com o morador, né? Esse diálogo com o morador, buscar tocar, que essa informação toque na realidade deles, ela é fundamental. E buscar outras formas de tratamento, né, da informação. Né? A gente falou sobre isso na outra aula, né? Quando o repórter do grande jornal vai cobrir um tiroteio na favela, ele fica atrás da polícia. O jornal comunitário ele está do lado do morador, porque ele é o morador. Né? Então, é uma outra perspectiva, né? É um outro frame, é um outro enquadramento. Né? E isso precisa ser intensificado, né? Quando a gente está falando de comunicação comunitária. Por isso que, quando é muito difícil para a gente que está de fora fazer a comunicação comunitária sem estar ali. Né? Por isso a comunicação comunitária é a comunicação do morador. Né? E a gente precisa aprender com eles como fazer. Por isso que essa cartilha que a gente está fazendo, a gente está sempre conversando com a Gisele, com a Anísio, porque são eles que vão dizer para a gente, né? O que o morador quer, o que o morador pensa, o que o morador sente, né? E, enfim, eu acho que esse canal com o morador na hora de fazer a comunicação comunitária ela é fundamental. E a gente está aqui para aprender também, né? Para trocar, né? Enfim, construir junto, né? O Lohan, quer abrir o microfone, Lohan? Não, é porque o Luciano falou sobre adequar a linguagem e todo mundo lá na Maré falava sobre esse carro de som. Eles usavam uma linguagem muito próxima à nossa.
Tipo, eu começava falando, fala, morador, não sei o que lá, e era uma coisa muito próxima a gente. E entrava na nossa mente, sabe? O carro de som, ele tá ali, né? O cara tá passando, né, tá gritando no teu ouvido, né? E é uma linguagem assim muito particular, né? Da favela, dos bairros populares, né? Então, eu acho que é um meio de comunicação muito eficiente. Quer falar, Muito, Nina? muito. Quer falar, Nina? Ela disse que acha que não vai conseguir ligar o Ah, tá. microfone. Mais bizarro que não existe nenhum tipo de controle sobre isso. Quando eu estava, eu participava de um grupo de pesquisa que estava grupos, sabe? Na época, o lugar onde mais frequentemente surgiam as fake news. Isso acabou ficando gigante e virou centro de referência para informações sobre o governo. Por isso é importante saber o veículo apropriado, meu. Pois é. Gente, eu vou fazer agora um exercício com vocês. Eu vou dividir vocês em dois grupos aqui. Vou ver se eu consigo. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Mas eu vou tentar dividir vocês aqui em salas. E aí a proposta é a seguinte: que cada grupo produza um texto de um parágrafo, tá? Sobre cada uma dessas imagens aqui. A partir dessa regrinha aqui, tá? Que eu coloquei. Do lead. Anotem aí. Quem fez o quê, quando, onde, como e por quê. Então, vocês vão fazer um lead, que é um texto de, no máximo, 10 linhas, falando. Cada grupo vai falar sobre uma dessas imagens. Beleza? Então, eu vou dar 10 minutos para vocês escreverem. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui o... Como é que eu faço isso aqui? Peraí. Deixa eu ver. Você Achei. tem que. Ah, tá. Fechei Eu aqui. tenho curso de inglês no Zoom, aí eu já sei, eles vivem toda hora fazendo breakout room. Aham. Manualmente, né? Como é que eu faço aqui? Room 1, aí tem que botar... Ah, tá, já sei. Vou botar aqui sala 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar 3 na 1 e 2 na 2, pode ser? Então, na 1 eu vou botar o Lohan, a Milena e a Nina. E na 2, espera aí, vou botar o Luciano e a Tereza, pode ser? Beleza. Já foi? Ainda não. Não? Não, não. Agora foi. Ah, então tá. Então tem 10 minutos, tá, gente?
E aí, gente, conseguiram? Conseguimos. Beleza. Vocês querem apresentar aqui? Se fizeram um arquivo que vocês podem apresentar? Claro. Eu posso Beleza. ler? Se puder compartilhar a tela, é melhor, para a gente visualiza beleza, aqui. Cadê os outros do grupo? Ah, tá. Do nosso tá faltando a Nina. Ela disse que a internet dela estava muito ruim. Tá dando para ver? Sim, tá dando. Essa aqui, qual é a imagem? É a dos meninos ou dos tanques? Lê aí pra Dos gente. tanques. É a dos tanques. Tá, então lê aí pra gente. A Polícia Militar realizou uma operação policial na manhã... Primeiro. Qual é o título? Vocês deram o Verdade, título? esquecemos disso. Mas vai, tudo bem. Mas vai lá. Esquecemos o básico. Tudo bem. A Polícia Militar realizou uma operação policial na manhã de hoje, dia 11 de março de 2022, na Vila do Gion, uma das favelas do Complexo da Maré, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. A operação foi realizada com a presença de 2 tanques de guerra que tentaram pelo acesso da Avenida Brasil. A operação realizada através de denúncias anônimas, esqueci de colocar, denúncias anônimas de moradores, que tinham como intuito a captura do chefe do tráfico da região e o combate ao tráfico de drogas. Os moradores relataram, através de vídeos e mensagens de texto, intensa troca de tiros durante a parte da manhã. Estudantes que estavam a caminho da escola foram obrigados a procurar abrigo na casa de outros moradores. Ao final da operação, foram contabilizados 3 feridos, 2 mortos e nenhuma apreensão de drogas. É isso. Queria perguntar como é que vocês fizeram, como é que foi o processo de vocês, dessa produção do texto? A gente foi pensando nas coisas, aí foi surgindo as ideias, aí a gente foi colocando e foi isso. O Lohan ajudou bastante e foi a base para a gente conseguir escrever. Fala, Lohan. Fala você. Primeiro a gente foi vendo as perguntinhas, né, do lead, aí a gente foi botando, por exemplo, quem, aí Polícia Militar, e depois a gente foi montando o texto baseado no que a gente tinha anotado. Vocês foram vendo as imagens, como é que isso se relacionava e tentando responder aquelas questões. Ah, legal. Volta lá no texto lá para eu comentar algumas coisas. Ai, gente, tá rapidinho, só um segundo. Não tô conseguindo pegar... Ai, deixa eu só consertar um errinho de português aqui que eu não tinha visto. Eu vou comentar algumas coisas, tá? O texto está bom, ele está curto, ele está sucinto, ele está objetivo, como deve ser o texto jornalístico. O que eu senti falta, quando vocês foram falar da Vila do João, foi uma identificação maior com o público, dizer o que é a Vila do João, quantas pessoas foram impactadas nessa operação, porque isso dá a dimensão do que foi aquela operação, que foi essa operação policial, né? Policial militar, né, na verdade, né? Porque foram 2 tanques de guerra, né? Então, esse impacto, provavelmente, como vocês falaram aqui, né? Os moradores relataram intenções de tiros, estudantes estavam a caminho da escola, foram obrigados a procurar abrigo, né? Foram contabilizados 3 feridos, 2 mortos e nenhuma apreensão de drogas. Isso é legal, porque é uma denúncia, né, que se faz, né, porque
mataram 2 pessoas e não apreendeu, né? A suposta operação foi para prender um traficante, mas não prenderam nada de, né? Para que fizeram isso? Para matar provavelmente jovens negros e pobres, né? Então, vocês têm um viés crítico aqui, essa notícia. Achei interessante isso. Outra coisa que eu estava pensando Peraí, agora. uma coisa que eu queria entender aqui. A operação realizada através de denúncias anônimas, como assim a operação foi realizada? Isso que eu fiquei sem entender. A gente podia ter explicado melhor mesmo. A ideia foi, tipo, a operação, o chefe foi denunciado pelas denúncias, né, anônimas, e aí por isso que, de acordo com essas informações que aconteceu a operação. Tá, foi motivada, então, através, né? Foi, enfim, organizada a partir de denúncias. Não através, tá? A partir de denúncias. Então, assim, supostamente os moradores denunciaram o tráfico. Isso, o Lohan, que foi morador da Maré, eu acho que isso não existe, né? O morador não vai denunciar o traficante, que é o vizinho dele, né? Não existe, não. Mas isso... foi um tempo curto. E aí depois eles mesmos denunciam os abusos, né, dos militares, né? Então, isso aqui está um pouco fictício, né? Nesse sentido aí. Gente, a gente estava sob pressão. Mas tudo bem. Estou só falando, estou brincando, mas só para a gente, né, se aproximar um pouco da comunicação comunitária aí. Mas no mais tá legal, tá ok. Parabéns, gente, parabéns, valeu. Agora o segundo grupo. Alguém mais quer comentar? Alguém mais do grupo quer comentar? Só uma coisa que eu senti falta agora, quando a gente estava lendo, é que a gente podia ter colocado se o chefe foi se ele foi preso ou não, né? A gente não colocou isso. Uhum. Falou que foram 3 presos, 2 mortos e tal, não sei o quê, mas não falou se o cara que foi denunciado foi preso, né? De fato, isso aí faltou. Agora, qual é o segundo grupo do Luciano e da Tereza? Gente, eu vou compartilhar aqui a tela, peraí. Eu só não tinha entendido com qual imagem a gente ia ficar. A gente ia ficar com alguma imagem Vocês específica? fizeram da mesma? A gente fez das 2. Ah, tá. Só que aí ficou curtinho. Então, tá bom, bota lá. Tá, peraí, só um momento. Foi mal, que meu primo entrou aqui. Eu tive que pedir pra ele sair. Tá compartilhando? Sim. Tá, vocês fizeram tipo uma foto-legenda, né? Mas foi mais assim, Tranquilo. uma amostra do que estava se passando naquele dia. O nome disso é foto-legenda, mas diga lá, lê aí pra gente. Na primeira a gente tentou analisar. Quer falar, Tereza? Acho que tem um barulho, não sei se alguém abriu o Eu ia microfone. te perguntar se você queria que eu lesse, mas se você quiser ler também, fica à vontade. Eu posso ler, você pode explicar a nossa ideia. Ou o contrário também. Tá. Na primeira imagem a gente botou: crianças se divertem na laje de sua casa na favela da Maré em dia de calor. A temperatura chegou a bater 40 graus na cidade do Rio de Janeiro nessa tarde de terça-feira, dia 8. Diante do clima extremo, as crianças da comunidade decidiram se divertir brincando próximas à caixa d'água, soltando pipa. Aí para a segunda, a gente botou menos coisa que o tempo estava acabando. Deixa eu comentar. O que vocês fizeram aqui chama-se foto-legenda, tá? Que é justamente o texto descritivo à imagem, tá? Que está descrevendo aquela imagem ali.
no caso, vocês inserem informações aqui que o espectador, o leitor que está vendo essa imagem não tem, que é, por exemplo, o fato de ter 40 graus, né? Não tem como saber, a pessoa que está vendo a foto não tem como saber essa informação. Você coloca aqui o dia, responde, né, as questões do LID. E uma outra coisa que eu achei interessante também aqui é que desloca um pouco aquele estigma, né, da criança negra e moradora da favela, que é frequentemente caracterizada como um trombadinha, como uma criança do tráfico, né? Que vocês poderiam, se vocês fossem jovens conservadores, digamos assim, poderiam dizer, eles estão soltando pipa para avisar o tráfico, para avisar para o traficante que a polícia está chegando. Né? Mas não, você colocou as crianças se divertem. Isso é interessante porque na comunicação comunitária, como a gente viu, é importante que a gente agende e enquadre a notícia sob outra perspectiva, né? Então, para além da perspectiva da violência, da associação da favela com a violência. Então, você coloca aqui um outro enquadramento nessa notícia aqui, sob essa perspectiva. É interessante que vocês fizeram. Tá? Elas estão brincando, porque a criança tem direito de brincar. Então, tá legal, gostei aqui desse enquadramento de vocês. Fala aí a próxima. Eu ia perguntar se a Tereza não quer comentar alguma Boa. coisa. Eu acho que a gente realmente, pela foto, né? Pô, parece que eles estão sorrindo, estão se divertindo. Acho que nessa foto, tipo, não mostra uma parada assim, tipo, de conflito, assim. Eles estão sorrindo pro fotógrafo. E quando eu vi, foi o Cristiano que viu, eu não tinha visto, Luciano, desculpa, que viu que eles estão com um fiozinho de pipa, eu não tinha visto. Primeiro eu achei que eles estavam só brincando na caixa d'água. Aí a gente botou a partezinha da pipa, né, que, pô, eles estão brincando de pipa aí na caixa d'água. Vocês chegaram a pensar sobre isso que eu falei? Sobre esse Como estigma? assim? Eu acho que não teria como a gente falar isso, né? Seria completamente absurdo. Teve até... A Tereza estava falando que a gente não queria colocar algo que não estivesse ali. Aí o que a gente botou por fora foi só mais temperatura, onde é que eles estavam. Porque não tem como a gente inventar, durante uma operação policial, crianças ficavam brincando na favela. A gente não... Tipo, não tem como. Aí a gente só botou que eles estavam brincando, relatar o que estava sendo ocorrido ali na cena. Perfeito. Eu escolhi essa foto justamente por isso, né? Porque muda o enquadramento. Porque num contexto, por exemplo, se essas mesmas crianças estivessem na Zona Sul, né, no Leblon, na frente de um supermercado ou num café frequentado por madames na Zona Sul, né, provavelmente uma notícia sobre num jornal da mídia hegemônica diria que essas crianças estão pedindo dinheiro, estão assaltando, né? Então, assim, eu achei interessante esse texto que vocês fizeram, porque as crianças estão celebrando o fato de serem crianças, né? Eu achei isso importante, né? A gente precisa lembrar disso às vezes, né? Vamos lá, qual é o segundo? Aí no segundo ficou mais curtinho, porque a gente tinha menos informação. Aí a gente botou que nesta manhã de sexta-feira, de 11 de março, moradores reportaram a entrada de 2 tanques militares na favela da Maré. Fortemente armados, os soldados puderam ser vistos na entrada da comunidade. Aí foi meio que uma foto legenda
Como é que é o Uhum. nome que você falou? Acho que esse, Falta acho que esse legenda. ficou mais legenda ainda, né? Porque ele ficou É. mais curtinho. Uhum. Uhum. A gente ainda pensou em acrescentar alguma coisa, tipo, eles apontam a arma para os civis. Só que a Teresa falou, quase não tem civil. Aí que eu percebi que tava com o sol nascendo, as lojas fechadas, aí a gente botou que era de manhã. Porque realmente parece aquela cena do jornal da manhã que aparece os tanques, a PM entram na favela e é assim, tudo fechado, quase não tem gente. Vocês poderiam colocar isso. Os moradores se refugiaram dentro das suas casas diante do arsenal apresentado, né? A Teresa ainda falou pra gente colocar que as lojas fecharam quando viram os Aham. tanques, só que eu falei que, pô, a gente botou que já era de manhã, então eu associei que não teria ninguém na rua mesmo. O grupo 1 foi além, né? E, criou informações que até poderia ter feito, né? Vocês poderiam ter feito isso também. Mas mesmo só observando a imagem, vocês poderiam ter explorado mais, né? A ausência de pessoas nas casas, as grades das lojas todas arriadas, né? Pouca gente na rua, pouca ou ninguém na rua, né? E o policial ali no alto do caveirão apontando para as casas, enfim. Poderiam ter explorado mais aí esse texto aí, mas, enfim, vocês perderam, né? Como vocês fizeram dois, vocês ficaram com menos tempo para trabalhar, né? Tudo bem. Beleza. Deixa eu parar de compartilhar aqui, peraí. Beleza, gente. O que vocês acharam aí? Fazer uma avaliação aqui da nossa aula e do nosso curso como um todo. Eu gostei da aula, porque jornalismo não é algo que eu tenho contato, assim, na minha faculdade, pelo menos, de fazer esse tipo de trabalho. E eu tô gostando de todas essas aulas que a gente tá tendo, porque eu tô aprendendo sobre coisas que eu não tenho contato normalmente. E eu gostei da dinâmica também, porque a gente foi meio que só escutando e anotando esses dias, e agora a gente meio que botou em prática o que você foi explicando. Aí mesmo que eu tenha chegado bem atrasado, deu para pegar assim e fazer. A Teresa falou que achou massa, mas acho que não tinha entendido 100% do que foi proposto. Você está falando em relação ao exercício ou em relação às teorias e os debates que a gente Não, em fez? relação ao exercício, eu digo. Ah, tá, entendi. Não, mas tudo bem, mas vocês fizeram bem, sim. Milena e Lohan querem comentar sobre o curso, sobre a experiência? Sim, sim, foi ótimo. A gente teve contato com vários assuntos que eu nunca tinha entrado em contato, né? Foi bom, é sempre bom saber de outras coisas que a gente ainda não sabe. Me abriu, assim, portas para alguns assuntos. Adorei o exercíciozinho de hoje. E hoje foi uma aula que a gente conseguiu falar mais, né? Então isso foi legal. Foi ótimo. Lohan quer comentar? Acho que o Lohan cai. Ou ele não está conseguindo abrir o microfone, ou ele foi fazer xixi ou beber água. Agora tô. Eu acho que você te mandou pra mim. Você mandou só pra mim. Você falou calma aí, só pra mim. Foi? Liga lá. E foi mesmo. Eu achei excelente demais. Eu tenho várias anotações aqui da aula da Lívia, da sua. Eu ainda não consegui assistir a aula da quarta-feira, né, com a Gisele. Mas, assim, eu achei excelente essa proposta desse curso de formação para a gente. A gente entrou, assim,
eu caí de paraquedas nessa extensão. Então, para mim, foi excelente. Que bom, gente, legal. Eu preciso dar alguns informes aqui antes da gente encerrar, tá? É o seguinte, se vocês quiserem continuar esses debates teóricos, eu vou estar dando 2 disciplinas no semestre que vem, na graduação, e uma delas diz respeito diretamente a esse tema aqui que a gente está falando, que é a disciplina chamada Comunicação, Democracia e Direitos Humanos. Ela vai acontecer presencialmente lá no Fundão, lá no CRM do Fundão. Vai ser às quintas-feiras, de 5 às 7 da tarde, né? Não sei se vocês estão direto na Praia Vermelha, o Fundão fica um pouco mais longe, né? Mas quem tiver interesse, se inscrever. Eu acho que o código é NEP 142, se não me engano, mas se procura lá pelo meu nome ou pelo nome da disciplina e vocês vão achar. Outra coisa, você é da Tereza da PUC, não sei se você consegue fazer, depois puxar os créditos, né? Enfim, não sei como é que isso funciona, mas beleza. E no segundo semestre eu coordeno um curso de extensão chamado Mídia, Violência e Direitos Humanos, que tem relação direta com todos esses debates aqui que a gente está tendo. Outra coisa, na semana que vem eu vou estar afastado, tá? Eu vou tirar 10 dias de férias, mas eu vou estar, em caso de máxima urgência, eu vou estar acompanhando no WhatsApp, tá? Mas eu peço para vocês que o Luciano disse que poderia trabalhar no folder amanhã, não é isso, Luciano? Então, a Milena, ela já começou a trabalhar em cima do folder. Vocês devem estar naquele grupo lá no WhatsApp que vocês fizeram entre vocês, não é? Então, vocês devem estar conversando tudo isso ali. Então, eu queria pedir para vocês, por favor, até segunda-feira, apresentarem uma primeira versão do folder. Eu posso olhar, mesmo de férias, eu posso olhar. E eu queria pedir para o Lohan dar uma ajuda, o Lohan dar uma ajuda na questão do texto, fazer uma revisão do texto. Tá, Lohan? Coloca aqui se você está ouvindo, sim ou não, enfim. Você pode fazer isso na questão da revisão, tá, do texto. E para o Luciano dar uma força na questão do visual, tá, do layout, já que o Luciano tem experiência com essa questão do design, tá? A Milena tinha trazido aqui a questão das imagens, achou que ia ficar pouco texto. Eu acho que aquela coisa informações úteis, né? Não sei como é que você colocou. Eu acho que não precisa ter aquele espaço todo ali, acho que poderia distribuir mais o texto, de forma a arejar mais o texto ali, botar uma letra um pouco maior ali e tal. Acho que para a questão do visual, até para as pessoas mais idosas que vão pegar a cartilha, acho que facilita um pouco, do que fica o texto muito apertadinho ali, acho que dificulta, tá? E tentar diminuir o texto. O Lohan, que é revisor, eu acho que ele pode ajudar nessa diminuição do texto, e o Luciano na questão da diagramação do layout, tá? E peço que vocês trabalhem juntos nisso, e na segunda ou na terça, no máximo, compartilhem isso lá no grupo da parceria, tá bom? Nos 2 grupos, da comunicação e da parceria, para mostrar para a Gisele e para o Anísio. E aí, se o Anísio puder também, para eles opinarem. Porque, em última análise, são eles que vão aprovar esse material, antes da gente mandar para a impressão lá do FERJ. Pode ser, gente? Ficamos assim? Pode sim. Eu só queria te pedir uma coisa. Não sei se isso é possível. Na questão da impressão,
é diferente para cada empresa que realiza essa impressão. Só que normalmente, quando a gente vai realizar essa impressão, a gente tem que ter o molde, o gabarito do layout lá do que a gente está querendo fazer. No caso nosso, é um flyer, com as 4 faces. Aí seria bom ter esse gabarito, porque a gente já ia colocando já tudo bonitinho e sem precisar mudar depois o design. Por exemplo, eu tinha feito esse é daquele formato do... Meu Deus, esqueci o nome, gente. Como é que eu tinha falado que era? Esqueci. Tem um formato específico, que Folder. é o G... Não, não, é o tipo de dobra que tem. Tá. Esqueci. Caraca, não é zigue-zague. Esqueci. Enfim. Aí tem diferentes tipos de dobras. Aí isso vê com o pessoal que vai imprimir. Aí, dependendo do tipo de dobra, já vai mudar a ordem da página, sabe? Aí vai alterar Tá. o design, entendeu? É. Aí era bom a gente ter isso antes de começar mesmo, entende? Porque se precisar alterar alguma coisa, já tá lá, tudo bonitinho. Mas aí teria que ver isso com a gráfica, correto? Isso, com a gráfica. Tá. Quem está em contato com a gráfica é Gisele Martins. Aham, E ela está lá no grupo da parceria. beleza. Eu Tá? posso perguntar para ela, Sim, é para em ela que está contato. fazendo esse contato. Tá bom? Ah, beleza. Tá bem. Tá, gente? Então, assim, Vou perguntar para ela. a gente pode, então, fechar, então, na segunda-feira, no final do dia, tá com essa primeira versão pronta? E vocês compartilham isso lá nos grupos? Podemos ficar assim? Por mim, sim. Salva lá Por no mim, sim. Drive, salva lá no Drive para a gente não perder, porque se deixa no grupo, a gente perde, né? Fica um monte de mensagem, aí depois a gente não sabe mais onde é que está. Salva lá no Drive e manda lá no grupo avisando que salvou. Pode ser assim? Sim, só tem uma coisa. A gente estava falando que ia fazer pelo Canva. O Canva, ele é uma ferramenta assim muito limitada com questão de design, né? Ele é muito bem complicadinho. Aí eu comecei a fazer no Illustrator. Aí eu posso colocar lá o arquivo, aí quem for alterando vai lá atualizando no Drive. Beleza. Beleza, isso aí por conta de vocês que vão definir isso, não tem problema. E outra coisa que eu queria perguntar, a questão que vocês falaram também daquele post que era para fazer sobre os 4 anos do assassinato da Marielle. Para quando que é? Então, também para segunda-feira, mas assim, eu acho que a cartilha é mais urgente, Sim, sim. entendeu? Eu comecei a fazer também um negocinho. Aí eu fiquei em dúvida se eu seguia a identidade visual que já tem do projeto, com as cores, ou se eu... Sim, por favor. Ah, tá. Beleza. Assim, porque eu não estou conseguindo falar com o Caio, que é o nosso bolsista. Vocês vão precisar salvar a imagem que já existe, já está disponível nas redes sociais. Você já consegue fazer isso? Olha, então, o ideal você está falando daquela questão do logo, do Isso, projeto. a logo. O ideal seria que tivesse o arquivo da logo Eu bonitinha, sei. porque a qualidade fica bem difícil. Mas Eu dá sei. para fazer. Na gambiarra dá para fazer. Pois é, porque assim, o Caio sumiu, eu não sei onde ele foi, para onde ele foi. Eu posso salvar aqui e mandar. Como é que é melhor eu salvar? Salvar no Drive? Pode ser, pode ser. Tá Você bom. fala logo? É a logo. Eu estou salvando aqui da imagem da página do Facebook. Ah, tá. Tá, pode Entendeu? ser. Pode ser, Aí, eu sei que para impressão não é o ideal, né? sim. Depois a gente substitui, talvez até segunda ele apareça. Não tem problema, é um detalhezinho só. Tá bom. Então tá, gente, eu acho que é isso. Então, na segunda-feira, vocês mandam lá, por favor, tá bom?
Beleza. Beleza. Vou finalizar